Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema Reforma Tributária, que são os impostos, e meu convidado é o Dr. Breno de Paula, que é advogado tributarista, professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Rondônia e presidente do Instituto de Direito Tributário de Rondônia. Dr. Breno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício, pelo espaço. Queria te parabenizar por estar liderando esse programa de relevância para toda a sociedade rondoniense, expondo semanalmente temas de impacto para toda a sociedade. Te parabenizo e também parabenizo o Grupo Rondovisão. Dr. Breno, foi aprovado agora recentemente a reforma trabalhista, que já entrou em vigor no dia 11, o sábado passado. Está em discussão no Congresso Nacional a reforma da Previdência. Mas existe uma reforma que as pessoas não estão falando dela, que é a reforma tributária. Queria saber de você qual que é a importância da reforma tributária para a sociedade. Fabrício, a reforma tributária é a reforma mais importante para a sociedade. A sociedade precisa saber que o Estado, para funcionar, depende da arrecadação tributária, depende dos impostos que são arrecadados pelo Estado de toda a sociedade. E atualmente, infelizmente, a tributação é feita de forma desigual, uma tributação regressiva, uma carga tributária que exorbita e machuca muito o empresariado e a sociedade brasileira. Então, a reforma tributária, o Congresso Nacional precisa, de fato, urgentemente debater esse tema relevante para a sociedade. Doutor Breno, o que é carga tributária? Quais são os seus aspectos aqui para a gente poder explicar para a população que não sabe? O Estado, para funcionar, para exercer as suas atividades essenciais, educação, saúde, judiciário, polícia, o Estado precisa de abastecer os cofres públicos. E esse abastecimento se dá por intermédio dos tributos. A carga tributária, ela representa exatamente o tamanho do Estado. Tudo que o Estado precisa para gastar, ele faz por meio de arrecadação de impostos. Dizem alguns números da Academia Brasileira de Direito Tributário que 45% da economia, de tudo que gira na economia, se deve à tributação. Então, a carga tributária hoje no país pode ser representada por 45% de toda a economia, formal e informal. Doutor Breno, tem um mito aí, é verdade que só rico paga impostos ou não? Isso é uma grande lenda, uma das grandes injustiças em direito tributário é essa frase. Por quê? A maioria dos tributos atualmente recaem sobre o consumo. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que compra uma pasta de dente por R$3, está pagando a mesma quantidade de tributos que uma pessoa que detém uma capacidade tributária de riqueza diferenciada. Então, os impostos sobre o consumo são injustos no sentido de que não conseguem fazer a devida igualdade na tributação. A pessoa humilde paga imposto também, e muito. E paga muito, né? Acho que as pessoas não lembram que você acaba pagando quando você toma um chopp, uma cerveja, 62% é de imposto, ou seja, cada gole que você dá, 2 ficam para o Estado. E aí vem uma série de exemplos, por exemplo, quando você compra um tênis importado, 60% de carga tributária, quando você, água mineral, 44% você paga de impostos de água mineral. Então, a carga tributária no Brasil ela é altíssima. Qual que é a relação da carga tributária com a geração de empregos, doutor Breno? Veja bem, quando o Estado gasta muito, é ineficiente e encurrala o particular, o empresariado, você acaba tendo um desgaste social. Se uma empresa, se um empresário tem que cumprir as suas obrigações tributárias, que são caras, ele acaba tendo que sacrificar a sua demanda de emprego. Então, nós temos o país, a sociedade, que incentivar a empresa, que incentivar o empresariado com uma tributação justa,
para que ele possa distribuir essa economia com a geração de empregos, com mais empregos nesse país, que é o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais você paga de impostos, você deixa de contratar mais gente e você repassa, inclusive, esse gasto a mais para o consumidor final, né, dos produtos. Você vai ter que retirar isso de alguém. Até porque quando você contrata um empregado, as leis trabalhistas, para cada R$1.000 que você paga para o empregado, você recolhe aproximadamente mais R$500 de encargos fiscais. E isso é injusto, isso acaba estourando para o lado mais fraco, que é a sociedade trabalhadora desse país. Doutor Breno, o Brasil, ele é o recordista em impostos no mundo todo? Como é que está isso? A carga tributária brasileira, ela sem dúvida alguma é uma das mais altas do mundo. Quando você fala em 45% de toda a economia ser destinada a encargos fiscais, você está chegando nos primeiros lugares da arrecadação. Mas o incômodo não é só a elevada carga tributária, que isso é para um próximo programa, para um próximo convidado, mas é a falta de eficiência no gasto da arrecadação. O Estado brasileiro ele arrecada muito tributos e, lamentavelmente, pelas notícias da mídia que nós escutamos, gasta muito mal. Não gasta direito. E as pessoas acabam esquecendo que você paga tributo até quando você está dormindo, porque está ligado lá o seu ventilador, o seu ar-condicionado, você está consumindo energia elétrica, você está pagando energia. Então, até dormindo, a gente paga impostos altíssimos. Agora, uma curiosidade, quem é que paga mais, quem que arrecada mais impostos? São os municípios, os estados ou a União? Quem que é o maior arrecadador? Esse é um ponto muito importante da reforma fiscal, é a concretude da federação, do pacto federativo. Atualmente, a maior detenção de riqueza fica nas mãos da União Federal. A União Federal ela arrecada com impostos, taxas, contribuições sociais, empréstimos compulsórios, e os municípios e os estados ficam na dependência dessa repartição de receita, que às vezes não é justa. Então, um dos objetivos da reforma fiscal é dar mais autonomia ao município, que ele possa, ele que está na ponta, né, que ele possa mais arrecadar com maior eficiência, com maior efetividade e desenvolver e devolver para a sociedade local, os munícipes desse município. Atualmente existe uma violência ao pacto federativo na medida em que municípios e estados semanalmente estão atrás da União Federal em busca de recursos, fundos de participação, estaduais, municipais, convênios, ou seja, é uma distorção do pacto federativo. Tem que distribuir mais também entre os entes federados. Então, só para explicar melhor para a população, a União, então, é quem recebe a maior carga tributária, depois vem os estados. A União Federal, sem dúvida alguma, é a maior receptora dos tributos. Depois os estados, que são... O Brasil é um país continental, com vários estados. Não existe uma distribuição igualitária desses recursos e os municípios acabam ficando no fim da ponta. A União Federal tem obrigações constitucionais, né? Mas devem ser repartidos também para os estados e municípios. Tinha que ser o contrário, né? Os municípios que precisam de mais dinheiro, quem gera o município são os prefeitos, o dinheiro tinha que estar aqui mais próximo da população e não lá só com o governo federal. Doutor Breno, e também essa guerra fiscal que existe entre os estados, você acha que é importante essa regulamentação na reforma, tentar uma equação entre os estados? A guerra fiscal nada mais é do que os estados concedendo benefícios fiscais para a atração de empresas para o seu território. Mas toda concessão de benefício fiscal unilateral acaba sendo uma renúncia de receita e quando você renuncia a alguma receita, você acaba prejudicando a sociedade. A reforma tributária tem que acabar com a guerra fiscal e dar efetividade a um direito fundamental da Constituição, que é a redução das desigualdades regionais. Nós, da região norte, nós temos que ter um tratamento diferenciado do que
as empresas e a sociedade do sul e sudeste do país, que concentram as riquezas desse país. Então, a guerra fiscal tem que acabar, mas não se pode esquecer da extrafiscalidade tributária para atender as variadas regiões desse país. O país, ele é continental e temos diversidades sociais e regionais e climáticas e demográficas por todo o país. O tributo também pode ser interessante para sanar essas desigualdades regionais e sociais. Doutor Breno, é possível reduzir a carga tributária no Brasil sem afetar os serviços básicos, serviços públicos básicos, como saúde, educação e segurança pública, que nós pagamos muitos impostos e recebemos em troca serviços de péssima qualidade. É possível fazer isso, reduzir impostos, sem prejudicar esse serviço que já é um serviço deficitário? Sem dúvida alguma. A primeira dica, a primeira constatação que nós encontramos é a eficiência no gasto. Se você gastar com eficiência, investir os recursos naquele destino constitucional desses recursos, sem desviar, sem corrupção, sem as mazelas que infelizmente nós verificamos, já é uma maneira de diminuir a carga fiscal. E outro mecanismo importante que eu vejo é você trazer para a formalidade. 30%, 40% da economia nacional está afastada da formalidade, está na informalidade. Então, se você convidar esses informais para a formalidade, com uma carga tributária mais branda, simplificada, talvez você vai acabar incrementando a arrecadação fiscal e reduzindo a carga tributária. Desburocratização e redução de carga tributária, esse é o caminho para gerar emprego para tudo. Eficiência, né? Desburocratização, formalidade, inclusão, né? Isso que eu acho que os administradores e gestores devem pontuar suas ações. As pessoas esquecem que os pequenos empresários e microempresários correspondem a 50% que geram empregos nesse país, né? Sendo que as grandes empresas correspondem a 27%. Então, nós precisamos facilitar a vida de quem quer empreender, quem quer crescer nesse Brasil e gerar riqueza. Sem dúvida. Hoje é um verdadeiro martírio você abrir uma empresa, fechar uma empresa, emitir uma nota fiscal, fazer uma remessa, né? O Estado ele tem que ser parceiro da iniciativa fiscal e não um empecilho à iniciativa fiscal. E o tributo tem que ser uma ferramenta de inclusão, né? E não de exclusão, né, da iniciativa formal. Doutor Breno, agora tem uma previsão, o que o senhor acha? Essa reforma vai passar? O relator é o deputado Raul, né, do Paraná, um excelente parlamentar, vem lutando por essa reforma. Você acha que tem previsão para aprovar isso ou ainda vai dar muita briga no Congresso? Existe todo um movimento atual do Poder Executivo Federal em aprovar a reforma da Previdência, né, que está na pauta, na ordem do dia do Congresso Nacional, e a reforma tributária do deputado Raul já está na comissão especial, né, e existe toda uma expectativa da sociedade de que ela entre no plenário também e seja aprovada, né? A expectativa é muito grande, mas nós temos que aguardar os entraves naturais do processo político que ocorre, né, em Brasília. Política está nas nossas vidas, em todos os lugares, não tem outro jeito, né? Doutor Breno, para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ex-ministra, primeira-ministra da Inglaterra, que ela costumava dizer o seguinte, que não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. Doutor Breno, muito obrigado pela sua entrevista. Fabrício Jurado, muito obrigado pelo convite e receba os meus cumprimentos pela divulgação de temas relevantes para toda a sociedade rondoniense. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.